Olá, internauta ligado no RDTV, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez no nosso programa, seguindo com a série de entrevistas, a segunda temporada da série de entrevistas sobre o projeto Santo André 500 anos, projeto da Prefeitura de Santo André, que visa pensar, debater e refletir o que vai ser da cidade quando ela chegar no seu aniversário de 500 anos, no dia 8 de abril de 2053. Então, nós já debatemos vários assuntos, várias ações de várias secretarias importantes, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Aliás, tem playlist completa no youtube.com/repórter diário para você ver e rever várias vezes, e, lógico, compartilhar as entrevistas para entender como é o projeto que está sendo debatido e, claro, algumas situações que já foram colocadas neste meio do caminho, principalmente por causa das escutas que foram realizadas. Mais de 3.500 pessoas em Santo André foram ouvidas sobre esses temas e sobre o futuro da cidade, o que elas pensam, o que elas imaginam para os próximos anos de Santo André. E, aliás, essa escuta é o tema principal desta gravação, deste RDTV junto com vocês. E vamos colocar aqui na tela os nossos convidados que vão debater um pouco com a gente sobre esse assunto, apresentando primeiro o Acácio Miranda, que é o secretário de Planejamento Estratégico e Licenciamento em Santo André. Acácio, bem-vindo. Olá, Carlos. Olá, Daniel. É um grande prazer falar com vocês, meus amigos. Em especial, é um prazer falar com todos aqueles que nos acompanham. E também o Daniel Buissa, que foi o coordenador da escuta pública do programa Santo André 500 anos. Daniel, bem-vindo. Olá, Carlos. Olá, Cássio. Olá, espectadores do RBTV. É um prazer conversar aqui com vocês e trazer esse tema importante para falar com todos. Acácio, vamos começar falando sobre a importância, né, da escuta, né? Nós já citamos ela algumas vezes aqui nos últimos programas, mas vamos falar especificamente do quanto que foi importante essa escuta para o projeto Santo André 500 anos. Carlos, nós já falamos em outras oportunidades, mas é extremamente importante a sua pergunta, porque ela nos dá a chance de mostrar que a população, Santo André, a população de Santo André, eles são os principais atores e são os principais destinatários do Santo André 500 anos. Nós falamos lá atrás, vale reiterar, de nada adiantaria nós construirmos um projeto para os próximos 30 anos, de nada adiantaria nós planejarmos a cidade para o futuro sem que nós ouvíssemos os principais interessados, a população de Santo André. Então, quando nós olhamos para a escuta, quando nós olhamos para os resultados da escuta e quando nós olhamos principalmente para o volume de pessoas que foram ouvidas, nós temos dados substanciais que nos mostram qual é o caminho desejado pela população. Então, nada mais natural. Pelo contrário, é uma obrigação que nós, enquanto gestores públicos, temos de colocar estes dados, esta vontade no papel, para que ela sirva como baliza para a construção da nossa cidade até os seus 500 anos. E, Daniel, como foi a estratégia para realizar essa pesquisa, esse levantamento? Como é que vocês pensaram previamente antes ali de praticar de fato essa escuta? Bom, o que a gente considerou extremamente importante, Carlos, foi a questão da gente abranger todo o território da nossa cidade. E não só ficar esperando com que a população venha até algum lugar no centro, em algum espaço da prefeitura para fazer essa participação. Nós fomos, de fato, atrás da população. Nós fizemos uma escutativa, que eu gosto de falar, né? Então, dividimos a cidade em 15 territórios, agrupando bairros com afinidades de questões de padrão construtivo, de questão socioeconômica e também algumas barreiras naturais. Nós separamos ali alguns territórios, sendo barreiras naturais, sendo por grandes vias de acesso. E, além disso, a gente falou onde a gente consegue buscar essa população no dia a dia, né? Onde a gente vai conseguir encontrar um grande fluxo de pessoas na cidade. Então, nós fomos até as feiras livres, nos bairros, separamos ali pelo menos 2 vezes em cada bairro, em cada território, peço perdão, e em alguns até mais vezes.
né? Então, desta forma, a gente conseguiu ir atrás da população nas feiras livres, também através dos corredores comerciais, onde nossos pesquisadores foram conversar, e bolamos um questionário ali que ele está bem alinhado com os princípios, como está estruturado o Santo André 500 anos, para a gente entender também o que a população quer, o que a população acha mais importante em cada um dos nossos eixos estruturantes do programa. E aí a gente conseguiu também colher essa sensação da população de hoje, como ela acha que está em cada um desses eixos, e também essa sugestão, colher a sugestão de futuro, do que eles querem para Santo André daqui a 30 anos. E teve alguma diferença em relação aos territórios? Porque, conversando com a Cássio nos últimos dias, né, ele foi postando para a gente algumas surpresas positivas, realmente surpresas de assuntos que sempre são polêmicos, mas que sempre vem bomba da população, e no caso veio muitos elogios, mas no caso, alguma região ou outra, você sentiu uma diferença principal, algum tema que num determinado local foi mais falado do que outro? Traz um pouco de exemplo para a gente. Claro. Santo André é uma cidade muito plural, né? Então a gente tem características diferentes aqui na região central, nos seus arredores, e com questões completamente diferentes quando a gente vai lá para a região de Paranapiacaba, que também é um pouco diferente da região que está mais próxima ali do que chamamos do Parque Andreense. Então, quando a gente pega as necessidades da população aqui da região central... Opa, tivemos uma queda aqui com o Daniel, daqui a pouco ele vai voltar aqui para completar a resposta dele. Vamos lá, Daniel. Desculpa aqui. Então, eu estava comentando sobre as questões aqui do primeiro território, que é a região central. Elas são completamente diferentes do que a população precisa, tem de visão de futuro lá de Paranapiacaba, do Parque Andreense, da região ali do Recreio da Borda do Campo. Então, a gente consegue verificar, assim, tanto pelas questões socioeconômicas, quanto pelo dia a dia, pelo que eles precisam ali no bairro, pela característica de cada bairro, é uma questão. Por isso que a gente dividiu em 15 territórios e fez questão de ir atrás da população em cada um desses territórios, porque nós sabíamos que a participação seria plural. Mas também queríamos entender de quem vive o dia a dia do bairro, qual que é a real necessidade, o que eles enfrentam de problemas, o que eles querem para o futuro da cidade. Então, tem muita coisa aí que a gente consegue separar, muito dado importante que a gente conseguiu tabular ali, separando por região, por faixa etária, por gênero. Então, tem bastante dado que é bem legal, que a gente vai conseguir trabalhar e aplicar aí boas ações em cima desses dados. O que é super importante, né, Acácio, né, esse relato, né, porque não é simplesmente ver os temas como se fosse uma cidade só, né, é importante ver esse detalhe, né, o sentimento, bairro a bairro, região a região, né. O Daniel, eu vou até parafrasear, Santo André é uma cidade plural. Nós temos em Santo André bairros onde os IDHs são equivalentes aos melhores do Brasil, e nós temos em Santo André bairros dadas as suas peculiaridades, que carecem e demandam certos serviços. Então, obviamente, quando foi planejado o Santo André 500 anos pela equipe do Daniel, e eles optaram por dividir a cidade em 15 territórios e que fossem feitas escutas pelo menos 2 vezes em cada um desses territórios, nós tínhamos essa concepção. Nós sabíamos que as diferenças existentes dentro da mesma cidade estariam representadas naquela pesquisa e serviriam como base, serviriam como modelo e serviriam como dados para que nós pudéssemos planejar as ações e planejar o futuro da nossa cidade de acordo com cada uma dessas necessidades. Ele bem disse, vale reiterar, existem regiões da cidade onde a perspectiva de futuro está atrelada à construção de novas tecnologias. Existem regiões da cidade onde a perspectiva de futuro está atrelada à disposição à população de determinados serviços. Então, quando nós olhamos para essas diferenças, nós entendemos as reais necessidades da nossa cidade como um todo, e somos capazes de construir de forma unânime
esse planejamento de futuro. E Daniel, teve algum ponto que você observou que se encaixava muito mais no planejamento que já estava sendo realizado pela prefeitura dentro da gestão Paulo Serra? Ou você viu o pessoal focando mais na frente, né? Opa, a gente já resolveu alguns problemas, agora a gente pode se organizar mais para frente. Como é que foi essa escuta nesse ponto de detalhe entre o que já foi feito e o que precisa ser feito? Carlos, foi muito interessante acompanhar, ouvir a população, que muitos dos problemas e do que eles pensavam para o futuro, o governo, a gestão Paulo Serra já vem implementando, né? E também algumas outras questões que eles falavam, olha, a gente precisa que melhore tal situação aqui no nosso bairro, precisa colocar um novo equipamento de tal área aqui também. Nós, através do nosso plano de metas aqui no governo Paulo Serra, nós conseguimos identificar que muitos desses anseios que a população tem para o futuro da cidade serão contemplados ao longo, até o final da gestão do prefeito Paulo Serra em 2024. Então, assim, a gente consegue entender que o governo está no caminho certo, que teve uma questão também de sentir uma grande aprovação da população sobre as ações que estão sendo realizadas, mas também eu gosto de falar que não são em 4 ou em 8 anos que a gente vai resolver problemas históricos da cidade, né? Então, tem muita coisa a ser feita ainda daqui para frente. E a população deu um bom norte da onde a gente pode seguir, qual caminho a gente vai seguir, e sempre revisitando as questões do plano do projeto Santo André 500 anos, como ele está planejado, as suas diretrizes, sempre conversando com a população, revendo algumas questões, e, se necessário, virar um pouco, mudar um pouco do norte ali, para a gente seguir rumo ao que a população precisa, rumo ao que é o melhor para Santo André e rumo ao que é o que a gente entende de cidade, que vai ser a melhor concepção de cidade aí para o futuro. Acaba sendo interessante, né, Cássio? Porque virou uma pesquisa, assim, a gente está muito acostumado às pesquisas quantitativas em relação à aprovação ou reprovação de governos, né? Mas dessa vez foi qualitativa para vocês, né? Deu para entender por que tem uma aprovação ou por que uma pessoa pode não gostar de um determinado ponto. Acaba ajudando também nesse processo de entender qual é a visão real das pessoas sobre o governo, né? Quando nós olhamos para as 3 fases do Santo André 500 anos, escuta, planejamento e execução, nós sabíamos, ou pelo menos nós tínhamos o receio, que nessa fase de escuta, ao invés de nós termos ponderações de futuro, sugestões para melhorarmos o futuro da nossa cidade, o nosso receio é que nós só tivéssemos reclamações. E aconteceu exatamente o contrário. Eu acho que a população entendeu que, naquele momento, a equipe do Daniel, quando estava capturando aqueles dados, o objetivo era construir um grande plano de meta para os próximos 30 anos, mas, além dessa percepção e dessa compreensão da população, também é muito nítido que os bons parâmetros, que os bons índices, que o bom momento que vive a gestão acabou refletido nesta pesquisa. Então, nós tivemos sugestões, nós tivemos novas perspectivas, nós tivemos uma série de bons dados pautados nisso, pautados no bom momento da gestão. E é o que você disse, normalmente são conduzidas pesquisas que são pesquisas que mostram aprovação, mostram as principais demandas, mas em nenhum momento havia sido conduzida uma pesquisa quali que aprofunda efetivamente quais são os desejos da população, e é importante nós frisarmos, seja uma pesquisa quanti, seja uma pesquisa quali, ela em nenhum momento é capaz de ouvir a quantidade de pessoas que a equipe do Daniel conseguiu ouvir. Nós ouvimos 3.500 pessoas. Quando a gente olha, fazendo um paralelo, para as pesquisas eleitorais, são ouvidas no máximo 1.000 pessoas em Santo André. Nós ouvimos 3.500 pessoas, o equivalente a quase 0,5% da população, o que nos dá uma robustez, o que nos dá um tamanho numérico e um grau de certeza em relação a essas informações. E, Cássio, para fechar, como é que a população, a sociedade civil como um todo, continua participando desse processo do Santo André 500 anos?
Existe expectativa de mais escutas ou outras situações, outras pesquisas que vão, de novo, consultar a população, consultar a sociedade civil para dar mais robustez ao projeto? Existem os nossos canais de internet, existe um QR Code que a gente pode disponibilizar para vocês depois, relacionado a essa possibilidade de pesquisa, e também há as próximas fases do Santo André 500 anos. A gente disse aqui, a cidade não é estanque, a cidade não é travada. Em 30 anos, o conceito de sociedade, as vontades da sociedade, obviamente já terão mudado. Então, esse processo de escuta deve ser conduzido e renovado constantemente. Não à toa, a gente pretende ouvir novamente a população daqui 10 e 20 anos. Mas, repito, os canais de comunicação com a equipe do Santo André 500 anos, através do site e através do QR Code, ficarão à disposição todo o tempo, para que a gente tenha, sim, a possibilidade de ir ouvindo e ir acompanhando as vontades da população em relação à nossa cidade. Aliás, está aqui o site santandré500anos.com.br. Essa aqui é a página que você entra. Então, logo de cara, já tem aqui a pesquisa para você opinar. Então, está bem fácil, está bem claro aí a participação que você pode ter em casa. santandré500anos.com.br. Entra no site, já tem a página de pesquisa para você colocar sua opinião e mostrar o seu entendimento sobre a cidade, o que você está pensando sobre o futuro, que área que você acha que pode avançar, que área que você acha que já avançou, está tudo aqui no site santandré500anos.com.br. Além disso, você pode depois navegar e tentar entender, na verdade, todos os pontos, todas as ações, as fases que já foram feitas e aquilo que será realizado nos próximos meses, visando o 8 de abril de 2024, a data que esse projeto será entregue oficialmente à cidade, lógico, como eu disse no início do programa, visando o 8 de abril de 2053, a data do aniversário de 500 anos da cidade de Santo André. Começando aqui as despedidas, começando pelo Acácio Miranda, secretário de Planejamento Estratégico e Licenciamento de Santo André. Acácio, muito obrigado novamente por atender o Repórter Diário, um grande abraço, até a próxima. Obrigado, Carlos, obrigado, Daniel, obrigado a todos que nos acompanharam. É um grande prazer estar com vocês, falando especialmente sobre o Santo André 500 anos. E também agradecemos ao Daniel Buissa, que é coordenador da escuta pública do programa Santo André 500 anos. Daniel, muito obrigado por ter atendido o Repórter Diário, um grande abraço, até a próxima. Eu que agradeço, Carlos, agradeço o Acácio também, e agradeço principalmente a oportunidade da gente trazer esse tema tão importante aqui para a população, para os ouvintes do RDTV. Exatamente, obrigado aos dois e até a próxima. E é isso, pessoal. Volto a informar vocês, playlist completa do Santo André 500 anos está no nosso canal no YouTube, youtube.com/Repórter Diário. Aliás, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber as notificações, e no repórterdiario.com.br você também tem as matérias que já foram realizadas sobre todas as entrevistas feitas aqui no RDTV sobre o projeto Santo André 500 anos. Aproveite também, acesse o nosso site para saber de mais informações do que acontece na região do ABC e nos siga nas demais redes sociais. facebook.com/Jornal Repórter Diário, o Twitter, Instagram e o Threads, é só procurar pelo @Repórter Diário. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.